Guarda negócio, Amira, isso é um negócio que eu puxei. Vou dormir, e aí? تكبيرة الإحرام الله أكبر. Você que já está em tropas, foi mal, yang kurang apa? Oh, nam coba sana gampang kok, tapi mal kok, sana jual pada gampang kok. Isso. Eu vou ser de jogo, Raf. Então, vou fazer a action aqui, Igual, ambil ali.